Nesse vídeo eu vou tentar responder a uma das perguntas mais difíceis que se pode fazer. Qual o verdadeiro sentido da vida? Bom, eu não posso te garantir que eu vou trazer exatamente todas as respostas que você precisa, mas eu posso te garantir que eu vou trazer perguntas incômodas que vão fazer com que você pense, repense sobre sua vida e, quem sabe, encontre um significado para ela. E para ajudar nessa importante missão, eu vou trazer aqui esse livro aqui de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Esse livro ele é um clássico do desenvolvimento pessoal e vai te ajudar bastante se você quiser evoluir como ser humano. Porque ele conta a história que ele mesmo vivenciou como médico, como terapeuta, em um campo de concentração, o campo de concentração de Auschwitz, um dos campos de concentrações mais rígidos que existiu durante esse período da humanidade. E sabe uma coisa bem interessante que a gente consegue observar logo de cara? É a capacidade de Viktor Frankl conseguir extrair algo de valor em um momento tão difícil da própria vida dele. Mas sabe o que é interessante? É que essa necessidade de transformar aquela situação muito difícil em algo valioso, coisa que eu estou repassando aqui para você anos e anos depois, foi o que deu sentido para o momento que ele passou durante esse período no campo de concentração. Pensa comigo, como é que um ser humano consegue extrair algo de positivo em um período em que ele passou praticamente 3 anos de muito sofrimento, de muita fome, de muita pressão psicológica, de muitos incômodos em relação ao corpo, em relação ao frio, em relação às condições de trabalho, alimentação altamente precária. Então, assim, era uma condição muito extrema e mesmo assim esse cara conseguiu extrair algo de positivo e fez com que a gente, anos depois, estivéssemos conversando aqui sobre isso. Então, esse já é o primeiro aprendizado deste livro, em que, independente da situação que você estiver vivendo hoje, saiba que essa situação ela tem um propósito. E se você consegue extrair o melhor dessa situação atual, seja para que outras pessoas não passem o que você esteja passando, seja que é para que outras pessoas consigam aprender o momento que você está vivendo hoje, o sofrimento que você está vivendo hoje, isso por si só já é um grande sentido. Agora a gente vai entrar propriamente nos pontos que eu considero mais importantes desse livro e a gente vai fazer um bate-bola, como se eu estivesse conversando com você, te indicando esse livro e quais são os pontos que eu mais gostei. Agora eu quero te dar um recado importante. Se você quiser ter acesso a esse resumo por escrito, aqui embaixo eu vou deixar um link. Você pode entrar e acessar esse resumo totalmente grátis, tá? Então basta clicar no link que está aparecendo aqui, o primeiro link da descrição desse vídeo, que você vai poder fazer o download desse material. Bora lá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o livro em si, né? Antes da gente entrar no conteúdo. Então esse é um livro relativamente curto, ele tem aí 184 páginas, então dá para você naturalmente ler aí em uma semana, 10 dias, uma leitura mais tranquila, dá para você ler separando aí meia horinha, 1 horinha por dia, você consegue finalizar essa leitura do livro, tá? Viktor Frankl, ele já é falecido, ele faleceu em 1997, então ele nasceu em 1905 e faleceu em 1997. Ele foi professor de Neurologia e Psiquiatria da Universidade de Viena e também professor de Logoterapia na Universidade Internacional da Califórnia, que é a terapia que ele inventou. Então, na primeira parte do livro, na primeira sessão, ele se dedica a contar sobre como é que foi no campo de concentração, quais eram as condições que as pessoas eram submetidas, quais eram as reações que as pessoas tinham em relação a isso. Então, é a parte, digamos assim, a parte mais interessante para você que está em busca, né, de entender mais sobre desenvolvimento humano, talvez quer aí descobrir o teu propósito de vida, quer entender mais sobre o sentido da vida. E a segunda parte, a segunda sessão do livro é dedicada exatamente a explicar o que é a logoterapia, como é que
ela é formada, o que é que ela acredita. Então, para a maioria das pessoas, não vai, digamos assim, ter tanto resultado essa segunda parte da sessão. A menos para quem é terapeuta, né, que é o meu caso, para quem trabalha nessa área de saúde mental, vai se interessar pela segunda parte do livro. Então, basicamente, a gente vai se concentrar nessa primeira sessão, que é, digamos assim, onde tem o ouro desse conteúdo. Bom, e antes da gente começar a falar sobre como é que era no campo de concentração, ainda no prefácio, na versão de 1984, Viktor Frankl, ele fala uma coisa que eu acho interessante. Eu já publiquei lá no meu Instagram, Matheus Ramos _oficial, mas é importante eu citar aqui. Não tem muito a ver com o campo de concentração, não tem muito a ver com o que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas é uma coisa que ele falou que eu acho que faz muito sentido eu compartilhar aqui com você. Ele diz o seguinte, ó: não se preocupem com o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem no alvo, mais vocês vão errar. Quero que vocês escutem o que a sua consciência diz que deve fazer e coloquem-no em prática da melhor maneira possível. E então vocês verão que a longo prazo, eu estou dizendo a longo prazo, o sucesso vai persegui-los, precisamente porque vocês esqueceram de pensar nele. Então, já para começar aí o livro, o autor já joga essa bomba que já vai de encontro ao que a maioria das pessoas de desenvolvimento pessoal falam, né? De buscar o sucesso, de ir atrás do dinheiro. Então, isso naturalmente já dá um tom em relação ao que a gente vai encontrar aqui no livro. Porque, seguinte, gente, quando você encontra e tem a oportunidade, através do livro, de conversar com pessoas, né? Porque eu acredito que a leitura é uma conversa, com pessoas que foram submetidas a situações altamente extremas, num nível assim jamais imaginado. E essa pessoa consegue ter uma obra reconhecida, traduzida e vendida no mundo todo. Isso é um sucesso muito grande. Então é importante a gente observar o que é que essa pessoa tem a falar sobre isso, porque isso já vai nos ajudar a evitar algumas armadilhas aí da vida. Então, basicamente, ele fala que a gente precisa realmente focar em ajudar as pessoas e que o sucesso vai perseguir a gente como consequência. Então, já dá o tom aí do que a gente vai conversar. Quando a gente vai para a parte que realmente inicia os capítulos, a gente começa a entrar a fundo dentro desse contexto do campo de concentração. Então, é uma leitura que é um pouquinho pesada, tá? Já alerto aqui que é um pouquinho pesada, porque realmente com a leitura você embarca ali dentro daquele universo e você consegue perceber o quão cruel era aquela situação que as pessoas eram submetidas. Então ele começa a contextualizar como é que foi quando ele chegou no trem, como é que era a recepção que eles tinham do exército alemão, como é que as pessoas eram selecionadas ou não. E aí ele começa a dizer coisas que são assim muito difíceis de você ler. Então as pessoas, quando chegavam no campo de concentração, já debilitadas, já com fome e algumas até doentes, elas eram enfileiradas, todo mundo, e eram encaminhadas em direção a um general da SS, que era uma divisão do exército alemão. E aí esse general, ele ia dizendo esquerda, direita, ia dizendo quem iria para a direção direita ou esquerda. E sabe o que é difícil e ocorria sempre durante o período que ele estava lá? É que cada uma dessas escolhas poderia ser a escolha da vida ou da morte. E ele começou a perceber que isso gerava uma certa angústia, gerava um clima muito difícil no campo de concentração. Então, uma escolha simples da pessoa que estava lá poderia direcionar para a vida ou para a morte. E no caso dele, ele foi direcionado para a ala das pessoas que não iriam tomar banho. As pessoas eram direcionadas para uma câmara de gás que tinha chuveiros e que as pessoas achavam que iam tomar banho. Só que, na verdade, aquilo era uma câmara de gás. Então, em vez de sair água do chuveiro, saía um gás que era
maligno e matava as pessoas nessa câmara de gás. Então ele teve a chance, a sorte de, logo nessa primeira seleção, pegar a fila das pessoas que eram submetidas ao trabalho forçado. Então logo no comecinho você já sente o tom do livro. Então vai ser o livro todo assim, é um livro bem pesado. Inclusive eu não recomendo que você leia o livro antes de dormir, porque isso pode influenciar inclusive nos teus sonhos, você ter pesadelo, porque é um livro bem pesado mesmo. A gente consegue perceber a pior face do ser humano, uma face cruel, uma face que realmente a gente deveria abolir. E, infelizmente, mesmo nos dias de hoje, a gente ainda tem guerras, a gente ainda tem situações tão adversas quanto a que a gente teve lá na Segunda Guerra Mundial. Um ponto interessante, logo no comecinho do livro, é que ele faz um acordo com ele mesmo de que ele nunca vai para o fio. O que é isso? Dentro do campo de concentração existiam cercas elétricas e uma das formas mais comuns das pessoas tirarem a própria vida era indo de encontro ao fio, segurando no fio e ser morto por eletricidade. Então ele fez logo no começo que ele chegou nesse campo de concentração, ele fez esse acordo com ele mesmo para que ele não sucumbisse e não fosse em direção ao fio. Foi uma das formas que garantiu que ele não tirasse a própria vida. E o relato do sofrimento continua. Ele começa a falar o quão era difícil viver nas condições do campo de concentração. Eles recebiam apenas 2 refeições por dia e eram refeições super ruins, com pouca quantidade, com poucos nutrientes, praticamente sem nenhuma proteína, e eles recebiam também um pedacinho de pão. E esse pedacinho de pão terminava também servindo como moeda de troca para trocar às vezes por cigarro, para trocar às vezes por alguns favores lá dentro do campo de concentração. Eles também eram submetidos a um trabalho forçado, na maioria das vezes um trabalho que era externo, em condições muito adversas, seja pelo sol profundo, seja pelo frio profundo, com neve, às vezes com a neve nos pés, eles não tinham agasalhos e eles sofriam muito com essas condições externas. Dentro também dos barracões onde eles ficavam juntos, existiam parasitas como piolhos que influenciavam negativamente no sono. As pessoas não conseguiam dormir bem, as pessoas tinham que dormir coladas umas nas outras por conta do frio extremo que eles eram submetidos, eles não tinham praticamente cobertores. Então era uma situação bem adversa mesmo. Por isso que tantas pessoas morriam e por isso que tantas pessoas cometiam por conta dessas condições adversas. Mas depois que ele pinta todo esse cenário negativo, todas as condições adversas que as pessoas eram submetidas, ele começa a trazer o que eu acho que é o ouro desse livro. Ele começa a fazer a análise do ser humano e começa a identificar o que é que faz algumas pessoas conseguirem lutar pela vida enquanto que outras se entregam. Eu acho que isso é o grande ouro desse livro, porque a partir disso a gente consegue modelar qual era a forma que essas pessoas que conseguiam avançar, conseguiam se manter no campo de concentração e exatamente o que a gente pode fazer nas nossas vidas, mesmo sem estar necessariamente nessas condições adversas, para que a gente consiga encontrar o nosso sentido da vida, consiga entregar mais valor para a sociedade e consiga cumprir a nossa missão aqui na Terra. Um outro ponto interessante que ele ressalta é que as pessoas mais sensíveis, mas que tinham alguma habilidade intelectual ou cultural, tinham a capacidade de superar um pouco melhor do que as pessoas que eram basicamente mais fortes fisicamente, mas que não tinham esse desenvolvimento intelectual e cultural. Porque essas pessoas tinham um poder de viajar um pouco internamente e sair daquelas condições adversas que estavam sendo submetidas. Ele também cita a ânsia pela solidão que as pessoas tinham. O que é isso? Dentro do campo de concentração era tirada a privacidade das pessoas. Então, algumas pessoas ansiavam por isso, por algum momento, ficar sozinhos mesmos, porque isso dentro do campo de concentração era muito difícil. Então, o próprio Victor, quando ele teve a oportunidade, quando ele foi destacado para trabalhar como médico,
vez ou outra, ele exercia esse privilégio, digamos assim, de ficar sozinho com ele mesmo para poder exercer essa privacidade que ele sentia falta. Outro ponto interessante que ele fala é sobre a irritabilidade das pessoas. Então, ele cita como causas a falta de sono, os parasitas como piolhos e também a fome. E agora uma das partes mais interessantes desse livro, onde ele fala sobre a liberdade interior. Eu vou ler aqui esse trechinho. No campo de concentração, se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. E havia uma alternativa. Isso é o que ele chama da última liberdade humana, que é a sua capacidade de escolher como você vai reagir frente às situações que você é submetido. E aí ele fala que algumas pessoas que mesmo nas condições mais adversas encontravam forças de passar nos barracões e começar a falar algumas palavras de engrandecimento para os outros prisioneiros, ou então de compartilhar aquele único pedaço de pão com outras pessoas que estavam mais necessitados. Então isso para Victor é a prova de que a gente tem a liberdade de escolher como vamos reagir a situações adversas. E qual foi a estratégia de Victor para conseguir superar aquelas condições adversas e se manter, de certa forma, motivado dentro do campo de concentração? Uma das estratégias que ele fazia era se imaginar em um auditório quente, iluminado, com várias pessoas, e ele explicando os aprendizados que ele teve no campo de concentração. E o mais interessante é que isso se tornou realidade depois que ele saiu do campo de concentração. Então essa estratégia, além de ser útil durante o período que ele estava como prisioneiro, realmente se transformou em algo que ele realizou depois que ele foi libertado. Mas essa estratégia também é de certa forma perigosa. Sabe por quê? Porque ele teve uma conversa com um dos prisioneiros e esse prisioneiro disse que tinha escutado uma voz. E ele perguntou, o que é que essa voz disse? Essa voz me disse que a gente vai ser libertado no dia 30 de março. Mas o problema foi que essa data começou a se aproximar. E as notícias que eles recebiam é de que as forças aliadas não estavam próximas de tomar o controle do campo de concentração. E, infelizmente, no dia 29 de março, essa pessoa que falou isso adoeceu e, infelizmente, no dia 30 de março, ele morreu. Então, o aprendizado que Victor traz é que a gente deve ter esperança, mas a gente não deve condicionar a nossa esperança a um momento específico, porque, caso contrário, a pessoa entra em uma desilusão tão grande que ela perde as esperanças, até mesmo de sobreviver. Tem um trecho interessante também, um dos que eu mais gosto desse livro, que ele fala sobre qual o sentido da vida. E ele fala o seguinte: precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que, a rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Vê que interessante, é a mudança de paradigma. Então você não deve esperar algo da vida, você deve se perguntar o que é que a vida espera de você. O que é que você precisa entregar para a vida? Na visão dele, essa é a pergunta que você deve se fazer. E ele complementa que cada momento da vida, a vida espera algo de nós. Às vezes ela espera algo do trabalho, às vezes ela espera até que você relaxe ou que você vivencie a família. Então, na visão dele, você precisa estar sempre atento ao que é que a vida está esperando de você. E aí ele complementa com uma conversa que dois prisioneiros tinham sobre cometer. E aí ele pergunta, por que é que vocês estão querendo cometer suicídio? E as pessoas falam, porque a gente não tem mais nada o que esperar da vida. Você não vê todas essas atrocidades que estão acontecendo aqui? Qual vai ser o nosso futuro? E foi quando Victor começou a trazer para o campo de visão daquelas pessoas o que é que a vida esperava delas. E aí eles começaram a pensar e perceberam que um deles tinha um filho que estava no exterior e que ele amava muito.
e que quando ele saísse de lá, ele iria ajudar esse filho a continuar o desenvolvimento dele. Enquanto que o outro era pesquisador e tinha uma pesquisa que ainda não tinha sido concluída e que só ele poderia concluir. Então, ele precisava aguentar aquelas situações adversas, porque quando ele saísse de lá, ele precisava terminar essa pesquisa e continuar entregando para o mundo a contribuição dele. E nem tudo era coisa ruim. Ele fala a respeito de um alemão que ajudava eles no campo de concentração e dava as melhores condições que ele podia dentro da capacidade que ele tinha. É tanto que quando os americanos chegaram para libertar os prisioneiros, eles fizeram questão de que os americanos prometessem de que não iam fazer nada de mal para aquele integrante do exército da Alemanha, porque ele tinha sido bom com os prisioneiros. Então, até em situações muito difíceis, em situações adversas, a gente tem a oportunidade de escolher como a gente vai lidar com aquilo. E no final, ele fala a respeito de como foi a libertação dos prisioneiros e fala uma coisa bem interessante, que quando os prisioneiros foram libertados, eles tiveram dificuldade em encontrar a alegria. Isso provavelmente se deve ao fato deles terem ficado tanto tempo submetidos a situações estressantes, a situações dolorosas, que eles perderam até a habilidade de se sentirem felizes. E isso foi recuperado naturalmente, mas com o tempo. Mas é algo importante de a gente observar. Esse foi o resumo comentado do livro de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. E se você gostou desse vídeo, curte aqui para o YouTube entender que você gosta de conteúdos mais profundos. E também você pode acessar o resumo escrito, onde tem tudo detalhado sobre os principais pontos que eu selecionei desse livro aqui. E se você quiser dar continuidade nesse processo e assistir outros vídeos, vou deixar outros vídeos aqui também para você continuar essa sua jornada de evolução. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.